E essa já é a minha primeira pergunta para o senhor, governador Eduardo Leite, que se coloca no cenário nacional também, ver um ex-presidente sendo julgado por uma tentativa de golpe. Qual é o seu sentimento como cidadão e como político também? Bom dia. Bom dia. Bom, é um misto de sentimentos, eu diria, porque do ponto de vista assim, da cidadania, é muito triste a gente ver que de todos os ex-presidentes eleitos no Brasil, apenas um, desde a redemocratização, não sofreu impeachment e nem processos criminais, né, de condenação criminal, como foi o caso do ex-presidente Fernando Henrique. Todos os outros presidentes eleitos, Collor, Lula, Dilma, estiveram aí, Bolsonaro agora, com ou um processo de impeachment ou um processo de prisão sendo encaminhado por algum tipo de crime, né? E nesse caso agora por uma tentativa de golpe de Estado. Então não tem como a gente ficar feliz. De outro lado, eu fico satisfeito de ver as nossas instituições funcionando, né? Nesse caso aqui, eu critiquei a decisão cautelar da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. Acho que ela não foi uma decisão adequada. Mas agora, esta decisão que vier aqui, eu acho que ela deve ser respeitada. Por quê? Porque tem um inquérito policial promovido pela Polícia Federal. Tem um grupo de pessoas da Polícia Federal encarregado disso. Vai para outra instituição depois, que é o Ministério Público Federal, que faz, né, a ação, promove a ação no Supremo Tribunal Federal. E depois vai para outra instituição ainda, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem ministros, nesse caso da Câmara, 5 ministros, escolhidos por diferentes presidentes da República, chancelados pelo Congresso Nacional, importante lembrar que eles são votados no Congresso Nacional para estar no Supremo Tribunal Federal em diferentes momentos, e que vão tomar uma decisão num órgão colegiado. Então, Polícia Federal, Ministério Público Federal, um órgão colegiado no Supremo Tribunal Federal, acho que é ideal, de alguma forma, que isso se leve ao plenário da Suprema Corte, a condenação de um ex-presidente da República, da alta cúpula das Forças Armadas, é bastante possível e provável, e eu diria até desejável, que de alguma forma isso seja também levado ao plenário da Suprema Tribunal Federal. Isso pode acontecer se houver votos divergentes, né, como possivelmente haja. Enfim, então especialmente tem um em relação à institucional. pena, né? Porque se fala, Bolsonaro vai para Papuda, vai ficar em casa. O que lhe parece, porque a condenação a todo mundo parece que já está resolvida, ou que todos os ministros vão dessa forma. Mas o que lhe parece em relação a mandá-lo para Papuda com as questões de saúde e tudo mais? Eu realmente não vou me arvorar a dar uma opinião sobre isso, Andressa, porque como eu disse, tem toda uma estrutura institucional sendo percorrida. É claro que as pessoas agem como torcidas aqui, né, organizadas. Quem é torcedor do Bolsonaro, ou pelo menos é contra o PT, olha de um jeito. Quem é do PT, ou é especialmente contra o Bolsonaro, torcendo. É possível diminuir essa radicalização tem uma instituição correndo. Eu espero que sim, né? Como eu disse, eu respeito as instituições. No caso do ex-presidente, do presidente Lula, quando o ex-presidente foi condenado, eu disse, temos que acompanhar com serenidade a justiça cumprindo o seu papel. Foi isso, houve investigação policial, houve investigação e acompanhamento com uma denúncia e uma ação promovida pelo Ministério Público, percorreu as diversas instâncias, na primeira, na segunda, na terceira instância. Acho que depois a reversão das decisões foi um erro, né? Eu critico isso, mas, enfim, houve um percurso, uma jornada institucional que foi percorrida e o presidente foi condenado e cumpriu uma pena até que sobreviesse aquela decisão que, na minha ótica, do meu entendimento jurídico, dos estudos, né, formado em direito que sou, não sou o grande especialista da área, mas acho que foi uma reversão de decisão equivocada. Não vou me debruçar sobre isso aqui, porque demandaria um programa inteiro a gente discutir a avaliação de preliminares de competência sobre o foro que foi adequado, naquele caso do presidente Lula ou não. Mas, enfim, o que eu quero dizer nós temos instituições, tem pessoas que trabalham sobre isso, tem milhares de folhas e tomos e desse processo, que tem um grupo qualificado de pessoas se debruçando sobre isso para poder avaliar justamente a participação de cada um, o suficiente para definir a condenação ou não, e condenado qual é a pena e como é que ela vai ser cumprida. Eu confio nas nossas instituições brasileiras, estão cumprindo seu papel, e na minha avaliação de fora, né, olhando de fora, todo o conjunto que eu vi
dos movimentos que aconteceram, houve, de fato, uma tentativa de descredibilizar eleições e preparar atos que rompiam com a nossa Constituição. No olhar deles, dentro das regras constitucionais. No meu olhar, rompendo com a nossa Constituição, o que leva à necessidade, sim, de promover-se esse julgamento. E eu confio nas instituições brasileiras para fazer o adequado julgamento e, vindo a condenação, definir as penas que serão cumpridas. Vindo a condenação, já tem no Congresso engatilhado um projeto de anistia. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse projeto de anistia. Se, de um lado, evita que a discussão perpasse este ano e vá para a discussão no projeto eleitoral dos candidatos no ano que vem, ou se isso passa, na sua avaliação, a ideia de que pode tentar um golpe sim, se der certo a pessoa assume o poder, fica no poder, se der errado não acontece nada. Acho que estar discutindo anistia antes mesmo de saber o resultado da decisão agora judicial que virá, e a própria dose das penas e como é, né? Porque tem uma série de crimes que estão lá elencados. A justiça se debruça sobre cada um dos elementos, dos indivíduos que estão ali como réus, identificando a participação deles em cada um desses crimes que tenham sido praticados, para poder definir a pena. Tem que esperar tudo isso acontecer. E passado isso, bom, é legítimo ao Congresso discutir. É uma figura que está, da anistia, presente na nossa legislação. Discutível, né, do ponto de vista técnico-jurídico, se ela se aplica num caso de tentativa de golpe de Estado. Mas não acho saudável que se discuta nesse momento, e mesmo depois tem uma percepção de que não é adequado falar-se em anistia nós tivemos, como eu falei, uma sequência de atos que prepararam uma descredibilização das nossas eleições, tentando, e aparentemente por provas que estão juntadas, com planos, inclusive, de matar ministros e vice-presidente, presidente eleito, enfim. Tudo isso está lá rolado, está acostado documentalmente no processo, vai ser julgado. Falar-se em anistia não me parece nada adequado do ponto de vista do amadurecimento institucional brasileiro. Governador, quero falar agora sobre o assunto aqui da Expo Inter, né, que é o endividamento do produtor rural. Até recebi aqui que ontem teve uma reunião que foi avaliada, foi feita uma contraproposta à contraproposta. O governo federal fez uma contraproposta que seria ampliar de 7 para 8 anos o prazo para pagamento com um ano de carência. A proposta inicial que tinha sido apresentada era de 7, agora 8 anos. Aumentar de 10 bilhões a negociáveis, que era o valor apresentado inicialmente na semana passada, aumentar para 12 bilhões, tentar mais 2 bilhões. E manter as taxas de juros entre 6% e 10%. O setor rural tem dito que isso não vai ser suficiente para reduzir significativamente o endividamento do produtor, que inclusive deve comprometer o resultado da própria Expo Inter deste ano. O governo do Estado tem algum espaço para fazer alguma coisa dentro desse sentido, enquanto rola essa negociação com o governo federal? O governo do Estado, né, já fez um movimento importante, foi aportar 150 milhões de reais para o Banrisul para fazer a postergação de vencimento de dívidas de tudo aquilo que o governo federal não fez, né? O governo federal, ele apresentou uma medida provisória para fazer postergação de dívidas, disponibilizando recursos, mas restringindo um percentual das carteiras nos bancos. E então aquilo que ele disponibilizava ao Banrisul não era suficiente para fazer uma postergação das diversas dívidas dos produtores. Então o que o governo do Estado fez? Aportou recursos nossos aqui para viabilizar ao Banrisul uma postergação integral dessa carteira, num total de 150 milhões de reais do governo, do Estado. É o que nós temos fôlego para fazer. Nós não conseguimos ser como ente subnacional e com todas as restrições fiscais que o governo do Estado do Rio Grande do Sul tem historicamente, né? Somos um Estado que até pouco tempo atrás, há poucos anos, não conseguia pagar salários. A gente retomou capacidade de investimentos, capacidade de prestação de serviços públicos, em qualquer área que a população quiser observar os movimentos do nosso governo, comparado a governos anteriores, vai ver um governo que tem muito melhor capacidade de resposta, muito melhor capacidade de investimento. O Estado virou o jogo da crise, mas ainda vive com desafios estruturais. Eu sempre digo, a gente virou o jogo, mas o jogo não acabou. Então não nos falta fôlego, e aliás, mesmo que fôssemos um Estado sem a dívida que temos, sem o problema previdenciário que temos, mesmo assim seria desafiador para um governo
estadual fazer movimentos robustos em relação ao endividamento de produtores rurais por conta do tamanho que é, né, a tomada de crédito que eles têm. E da sequência de estiagens, enchentes que limitaram a capacidade dos nossos produtores. Então, o governo federal é o grande responsável, a União é a grande responsável por encaminhar a solução, especialmente quando ela mesmo reconhece que nenhum estado sofreu tanto com eventos climáticos como o Rio Grande do Sul. São os relatórios oficiais. Mas assim, de longe, né, mais do que o dobro dos prejuízos econômicos do segundo colocado no Brasil. A sequência de estiagens que tivemos e mais as enchentes causaram enormes prejuízos bilionários no Rio Grande do Sul. O caminho que o Congresso Nacional aprova na Câmara dos Deputados, que é submetido ao Senado agora, é o que nós apoiamos, né? Que se usem os recursos do Fundo Social, que vai ter ao longo de uma década R$1 trilhão, é importante mencionar, para subsidiar esse refinanciamento das dívidas, lembrando que não é sobre botar a fundo perdido, a gente está falando sobre viabilizar um refinanciamento, os produtores vão pagar ao longo do tempo isso, e vai ter que ter um volume maior do que este que está sendo disponibilizado pelo governo federal. Então, que bom que eles estão avançando, mas ainda é insuficiente. Pode fazer a próxima para o governador, Rosane. Eu quero falar com o senhor sobre estradas, sobre os pedágios, sobre as concessões, porque este é um momento... Eu sei que o senhor gostaria de ter feito isso antes, né? O senhor sabe mais do que ninguém o quanto o pedágio no Rio Grande do Sul é um tema que mobiliza a população, tem resistência de prefeitos, tem resistência de deputados, mas mesmo assim o senhor fez 2 concessões, está para lançar o edital do Bloco 2 e também agora começam as audiências públicas do Bloco 1. Qual é a sua justificativa para lançar esse programa de concessões agora, já faltando pouco mais de um ano para o fim do seu governo? Bom, sempre fui muito claro, muito objetivo sobre isso, Rosane, desde as eleições de 2018 como candidato, depois na reeleição em 2022, como governador, muito transparente. O Rio Grande do Sul tem gargalos logísticos enormes, né, resultado de décadas de falta de investimento por parte do governo. E vejam, mesmo governos que têm capacidade maior de investimentos, São Paulo, o Paraná, porque tem governos que não se endividaram no tamanho do problema que o Rio Grande do Sul acumulou ao longo da história, fazem concessões, né, como instrumento para viabilizar a melhoria de infraestrutura. Não somos nós que temos desafios ainda estruturais das dívidas que se acumularam ao longo do tempo, que vamos ser aqueles privilegiados que são capazes de fazer investimentos robustos para melhorar suas estradas sem fazer concessão. Então é muito óbvio, muito claro que isso precisa ser feito. Nós estamos falando de bilhões de reais em concessões. São 20, 25 bilhões de reais quando a gente junta a 287, que já foi concedida, tem 4 bilhões de reais de investimento projetado lá. Acabamos de entregar a duplicação do contorno de Santa Cruz do Sul. Tabaí também teve investimentos já entregues, agora vão entregar até novembro outros 6 quilômetros de duplicação. O Estado não teria nenhuma capacidade de fazer esses investimentos com a sua capacidade própria. É a concessão que está viabilizando, e essa rodovia será muito, né, aprimorada ao longo dos próximos anos por conta desses investimentos. O bloco 3 de concessão, que pega a Serra Gaúcha, infelizmente as intercorrências climáticas fizeram com que a prioridade das obras que estava sob duplicação, por exemplo, que deveria estar acontecendo agora já para entregar no início do ano que vem, de trechos como Farroupilha a Garibaldi, se transformasse nesses últimos meses na priorização de obras de resiliência climática. Então tem pontes que terão que ser alteadas, tem contenção de encosta, muito investimento em contenção de encosta para evitar desmoronamentos, para resiliência da estrada, para ela suportar novos eventos climáticos que vão passar na frente, mas as obras de duplicação serão feitas, né? Ela vai deslizar um pouquinho mais para frente, mas as obras serão feitas. A gente está falando ali de em torno de 5 bilhões de reais de investimentos. No bloco 2 de concessão rodoviária, a gente está falando de cerca de 6 bilhões de reais de investimento, que pega as rodovias da região dos vales, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, em direção à região norte do estado, Passo Fundo, Erechim, para fazer duplicação de mais de 200 quilômetros de rodovias. E assim também a concessão no bloco 1, que virá em seguida. A gente vai lançar a consulta pública para a região metropolitana, para duplicar o trecho da 118, que não é duplicado ainda, para implantar uma nova rodovia alternativa aqui a 116. Aqui nesses dias de Expo Inter a gente vê como, mesmo com as obras que foram feitas, ainda temos uma pressão sobre a 116 enorme.
que precisa ser aliviada, e a 010 será uma nova rodovia que vai passar aqui por detrás dos municípios da região metropolitana, paralela à 116, que vai ser implementada com a concessão do Bloco 1. Ali são quase 8 bilhões de reais. Quando a gente soma tudo isso, a gente está falando de quase 25 bilhões de reais de investimentos. Não tem nenhuma capacidade do Estado fazer isso diretamente, sozinho. As concessões vão trazer investimentos que vão melhorar a capacidade das nossas rodovias, não apenas implantando e duplicando, né, implantando novas rodovias e duplicando novos trechos, como garantindo manutenção ao longo dos anos, né? Faltou investimentos ao longo do tempo no Rio Grande do Sul, a gente não pode deixar que as nossas rodovias se precarizem. As concessões são o caminho seguro, consagrado no Brasil, né? Já deixou de ser tabu, né? Eu me lembro que lá Mas atrás... como considerar, governador, o preço adequado para cobrir a manutenção e aquilo que as pessoas, que é a capacidade de pagamento do usuário? Porque nós temos dois casos diferentes, né, aqui das duas feitas. Temos a concessão da 287, em que o pedágio é muito barato, e isso acabou atrasando também as obras por parte da empresa, e temos a concessão da Serra, ali onde inclui a 122, que já é um preço mais elevado e que é nesse padrão que devem ser as novas concessões. O ponto na 287 não foi o preço que limitou as obras. Nós tivemos intercorrências nesse período, desde a pandemia, que afetou fluxo, né, e volume de veículos no período. Isso gerou a necessidade de promoção de reequilíbrios contratuais. Isso também se estabeleceu nas diversas concessões no país e leva tempo para ajustar contratos do ponto de vista técnico-jurídico. E depois nós tivemos agora as enchentes, que também causam outro tipo de danos e prejuízos que não estavam inicialmente no escopo e que passaram a ter que ser contemplados. No final de 2022, a gente tentou licitar, o governo tentou licitar o Bloco 2. E, infelizmente, também ainda saindo da pandemia, com, né, incerteza sobre a retomada de volume de veículos. E, de outro lado, incertezas do ponto de vista econômico, fruto das mudanças, né, políticas depois da eleição, enfim, um cenário sobre o que aconteceria com a economia no país, acabaram, e não só no país, eu diria mundialmente, porque a pressão, o volume de recursos irrigado pós-pandemia gerou inflação, mundialmente se aumentam os juros limitam acesso a financiamentos, tudo isso gerou um cenário de incerteza que não permitiu que avançasse aquela concessão do Bloco 2 naquele momento, que nós estamos fazendo agora. Então, sempre um desafio, você fazer a... Está dando retorno Tira aqui o fone aí, do por áudio. gentileza, governador. Um desafio que a gente tenha essa compatibilização, o volume de investimentos que se deseja com o preço que as pessoas estão dispostas a pagar. A nossa equipe trabalha justamente para isso, para que a gente possa encontrar o maior volume de investimentos possível com o menor preço de tarifa possível também. E aí vem os aportes, né, que a gente faz também parte do governo do Estado. No caso do Bloco 2, a gente está aportando R$1,5 bilhão de reais na concessão. Gisele Leblen, tua pergunta para o governador. Bom dia. Bom dia para vocês. Governador, eu queria falar, hoje a gente vai ter um momento importante, que eu considero um marco importante aqui para o Rio Grande do Sul, que é o edital, a abertura do edital para o pagamento por serviços ambientais, que vai começar produtores de arroz que já recebem o selo ambiental do IRGA, e eu queria que o senhor falasse qual que é a relevância, a importância disso no momento em que se cobra muito, né, ações sustentáveis e que a gente vive esse momento de mudanças climáticas. Qual que é o benefício para o produtor e no que essa ação pode acabar ampliando e estimulando outros produtores a aderirem? Bom, a gente instituiu esse programa, né, estadual de pagamentos por serviços ambientais. O primeiro edital foi dedicado às RPPNs, que são as reservas privadas do patrimônio natural, que são, assim, para o pessoal entender, as ações de proteção ambiental que são feitas para além daquilo que a legislação exige. Tem uma parte da legislação que impõe a produtores, né, a quem tem terras, que tem a reserva legal, né, as áreas de preservação permanente, as APPs, e aqueles que vão para além disso passam a poder ser remunerados pelo Estado por fazerem um trabalho extra de proteção e preservação. São as RPPNs que são reconhecidas. O Estado passou a remunerar esses produtores, né, a quem tem essas terras. Agora nós vamos, nesse segundo edital,
avançar para remunerar as práticas de sustentabilidade, o manejo adequado da água, né, da prática de manejo das pastagens, e agora no caso do arroz, que melhor contribuem para reduzir a emissão, que melhor protegem o meio ambiente. A gente está disponibilizando inicialmente 6 milhões de reais, algo super inovador, e que busca justamente estimular esses produtores, né? Porque, claro, o que acontece? Você tem que ter incentivos para essa proteção ambiental, é a leitura que se tem hoje também consagrada no mundo. Eu me lembro de ouvir muito a ex-ministra Isabela Teixeira, quando interagi com ela nas conferências do clima, lá na COP de Glasgow, quando eu estive lá, e ela dizia, olha, tem muitos tons de verde, né? A gente não pode desprezar que um verde que importa muito é o do dinheiro, né? Ele determina relações, e se você não tiver incentivos corretos para que as pessoas protejam, elas vão procurar extrair melhor rentabilidade, às vezes gerando problemas ambientais. Então a gente precisa prestigiar quem protege, quem tem as práticas sustentáveis, remunerando isso também. Esse é o sentido do programa de pagamento por serviços ambientais, porque todos nós saímos ganhando, inclusive porque, tendo esse selo, agregamos valor também à nossa produção. Então, economicamente também é interessante. Além de cumprir um compromisso ambiental, a gente economicamente consegue posicionar o nosso produto de uma forma diferenciada no mercado, porque independentemente de estar havendo essa contestação, né, a gente vê mundialmente na política mundial um tanto de contestação à questão da economia verde, né, um certo desprezo a isso. A própria eleição do Trump vem numa direção oposta do que o mundo tentava caminhar, mas nós entendemos que o público, né, o consumidor, está mais consciente, começa a valorizar mais isso. Então, independentemente de haver líderes que contestam, acho que na sociedade ganha espaço a preocupação com a proteção ambiental, e isso economicamente é relevante. Porque é um valor conter este retrocesso. É um valor por hectare, né, que o produtor recebe. Sim, até R$100 por hectare, né? Ele comprova essa demonstração, essa prática de sustentabilidade, que tem uma série de requisitos que são analisados pela Secretaria de Meio Ambiente, e aí ele tem o selo prata ou o selo ouro. Se ele tem o selo ouro, ele pode chegar a R$100 por hectare, que ele é remunerado a partir da participação nesse edital. Então tem o selo, certifica que ele tem essas práticas, isso é acompanhado pelo governo, e a partir disso ele é remunerado, porque nos interessa que as práticas sejam o mais sustentáveis o possível, em benefício de toda a coletividade. Governador, algum avanço em relação às ferrovias? No início do programa, hoje eu registrei inclusive uma fala do empresário Erasmo Batistella da BH, de que vai gastar só em 2025 R$7 milhões a mais de frete, colocando 2.500 caminhões a mais nas estradas, porque não tem mais como usar a ferrovia que ligava lá a Passo Fundo, onde fica a fábrica dele. Isso, eu estou falando de uma fábrica, né? R$7 milhões a mais, porque a Rumo não consertou aquele trecho que ficou danificado da enchente, como os demais. Temos muita preocupação com isso. A gente instituiu um grupo de trabalho, mobilizando o setor privado, o governo, liderado pelo nosso vice-governador, Gabriel Souza. Nós contratamos consultorias especializadas para poder fazer análise das demandas principais do Estado, porque aquela malha ferroviária que já se teve um dia, é uma ilusão a gente pensar que no curto prazo volte a se ter. A gente precisa ter os trechos críticos para o nosso desenvolvimento, que fazem a conexão adequada e que deve ser numa velocidade adequada. Quer dizer, a malha que se tinha já era ruim, obsoleta, né, com a velocidade baixíssima dos trens, que alguém correndo ao lado correria mais rápido que o trem. Então, além de buscar as melhorias nesses trechos, né, a gente precisa fazer com que eles sejam reativados, especialmente considerando os efeitos pós-calamidade que interromperam o fluxo ferroviário aqui no Estado. É uma concessão federal, é importante lembrar disso, né? Não é uma competência direta do governo do Estado. O que nós estamos fazendo é reunir todos os instrumentos, todos os elementos. Então, montamos um grupo de trabalho, identificamos os trechos críticos, apresentamos, a partir de consultorias especializadas, caminhos para que se viabilize numa nova concessão. Nós defendemos que não se renove a concessão com a Rumo, que se faça uma nova concessão, e que nessa nova concessão a indenização que será devida pela antiga concessionária seja revertida, porque ela tem a desativação dos trechos, tem que ser indenizado, né? Isso está na legislação, e essa indenização sirva para subsidiar
os investimentos que serão necessários no trecho do Rio Grande do Sul. Então tem todo esse caminho, todos esses elementos foram levados ao governo federal, ao Ministério, e a gente aguarda os desdobramentos aqui por parte do Ministério dos Transportes em relação a isso. Estamos acompanhando e cobrando, mas sem dúvida é algo pelo que a União historicamente tem sido negligente, né? A ferrovia como um todo no Brasil e especialmente em relação ao Rio Grande do Sul. O olhar da União recaiu muito ao longo dos anos mais recentes, ainda que de uma maneira frágil. Eu diria que o olhar é muito menor do que deveria ser sobre ferrovias no Brasil, e o que olham se resume a centro-oeste e sudeste, na verdade, né, pegando algum trecho do Paraná, é o olhar fundamental. Porque como explodiu a produção de grãos no centro-oeste, o olhar está sobre como transportar do centro-oeste para os principais portos na região sudeste, no São Paulo e Paraná principalmente, esquecendo o restante do Brasil, e o Rio Grande do Sul ficou esquecido pela União nesse tema. O senhor pensou que ia escapar dessa pergunta, mas não, prometo que é a última, eu sei que o senhor tem compromisso também. Mas eu quero saber do seu futuro político diante da situação atual em que se encaminha uma possível candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas, e se isso se confirmar, o senhor concorre ao Senado? Rosane, eu vou trazer a frase do Luiz Fernando Veríssimo. Falei no intervalo, te falei no intervalo, isso vou quase fazer como assim, porque não é a resposta. Né? Luiz Fernando Veríssimo dizia ali, né, uma das frases, tantas frases, mais uma vez homenageando aqui, né, esse ilustre gaúcho que a gente teve o privilégio, né, de ver produzindo tanto, e as frases foram recuperadas ao longo desses últimos dias. Uma delas era justamente, né, o passado é uma lembrança, o futuro é uma expectativa, a gente só tem o presente como legítimo. O futuro é uma expectativa, a gente tá aí, a política está se movimentando muito, cada semana é uma novidade, o que vai acontecer, já houve momentos com maior expectativa de que o governador de São Paulo, Tarcísio, seja candidato, outros menos, agora renova essa expectativa, as coisas estão se movendo demais, e presidência da República não é meramente a aspiração pessoal. Eu tenho essa aspiração, entendo que posso dar uma contribuição porque sou alguém que não se vincula nem a Lula, nem Bolsonaro, não me sinto representado por nenhum dos dois. Né? O presidente atual foi preso por corrupção. Depois houve vamos lembrar, uma anulação da decisão, não porque não se contestem as provas do que tem acontecido, porque o foro em que foi julgado se julgou depois que não era competente para isso. É isso que aconteceu, a gente tem que lembrar desse tema. O atual presidente está sendo, aliás, o ex-presidente, o atual julgamento agora do Bolsonaro é sobre uma tentativa de golpe de Estado. Está ruim, não me sinto representado, muitos brasileiros não se sentem representados por essa divisão e eu gostaria de poder representar um caminho alternativo que não tenha vinculação nenhuma com nenhum desses caminhos. O governador de São Paulo, aliás, defende a anistia e o senhor falou há pouco que... Eu sou contra a anistia. Então eu tenho muitas convergências com o governador de São Paulo e muita visão de muitos assuntos, concessões rodoviárias. Aliás, curiosamente, o governador de São Paulo faz concessão com free flow lá em São Paulo e os apoiadores do governador de São Paulo aqui localmente, inclusive do seu partido político, né, contestam, atacam as nossas concessões que são muito semelhantes, para não dizer idênticas àquelas que o governador de São Paulo está fazendo. Então tem muita convergência com o governador Tarcísio em visão do tamanho do Estado, em reformas, em concessões, em parceria com a iniciativa privada. Tenho divergência nesse ponto. Do ponto de vista político, acho um erro o tema da anistia. Acho ruim para o país, acho que do ponto de vista do amadurecimento institucional do Brasil não será positivo. Então, entre convergências e divergências, na política a gente tenta, né, promover alinhamento no que a gente tem de convergência, desde que as divergências não sejam um abismo que nos separe. E o Senado? E aí o tema do Senado, se o tema nacional eventualmente não evoluir, é uma possibilidade, mas não é uma imposição. Porque o meu foco aqui, em primeiro lugar, está na reconstrução do Rio Grande do Sul. Tem muita coisa sendo feita, a gente está aí com investimentos robustos em estradas, em habitação, em desassoreamento de rios. Eu estou focado nisso. E estarei focado também no próximo processo eleitoral em garantir que haja uma continuidade do nosso governo, que, na minha visão, é representada e deverá ser representada pelo nosso vice-governador Gabriel Souza. Se houver, eventualmente, uma composição política que melhor dê a contribuição para essa continuidade, eu tenho disposição
se for o caso, não concorrer a nada. Não tenho, eu já fui prefeito de Pelotas, não concorri à reeleição, já me demonstrei que eu não tenho apego a cargos, não tenho desespero para ocupar posições políticas, deixei de ser prefeito, fui estudar no exterior, voltei, concorri a governador. Eu estou na política para contribuir, né? E contribuir eventualmente seja melhor compondo politicamente para que a gente dê continuidade e evite os riscos que eu vejo. Tanto a direita quanto a esquerda, né? Na esquerda e na direita há um desprezo pelos avanços que a gente teve no Rio Grande do Sul, que colocam em risco os avanços que a gente teve nesses últimos anos. Não reconhecem os avanços que tivemos na segurança, no equilíbrio das contas públicas, ficam só apontando os problemas que o Estado ainda tem e não reconhecem as soluções que a gente já deu para tantos problemas que existiam. Quem não reconhece o que já se avançou não é caminho seguro para novas conquistas. Então a minha preocupação no ano que vem estará em constituir o melhor ambiente político para que o Estado não tenha retrocessos em relação ao que nós tivemos nesses últimos anos. E eu estou discutindo nacionalmente a contribuição que eu possa dar ao Brasil. Então, não tenho nenhuma pressa para definir politicamente que candidaturas que virão. Outra frase é que quando a gente acha que sabe as respostas, a vida muda as perguntas. É uma né? boa frase também, essa do Luiz Fernando Veríssimo, né? Vem a vida e muda todas as perguntas. Obrigada, então, governador. Obrigado a todos. Não deixem de vir a Expo Inter, né? O nosso governo está lançando, além hoje do programa de serviços ambientais, me permite dizer, Andressa, um outro grande programa também que nós fizemos, que é o Energia Forte no Campo. É um novo edital com 70 milhões de reais, está sendo lançado hoje. A gente já fez extensão de energia trifásica em quase 1.000 quilômetros com esse programa no nosso governo desde 2020 para cá. A gente vai para o 5º edital, o Estado subvenciona uma parte dos custos, as cooperativas de energia colocam outra parte, os produtores colocam outra parte. Já tem 12 mil produtores rurais que foram beneficiados com extensão de energia trifásica. E por que isso é tão importante? Porque se a energia é frágil, né, se ela é monofásica, o produtor não consegue colocar um resfriador, uma ordenhadeira para melhorar a sua produtividade na produção de leite, por exemplo. A própria irrigação fica comprometida. A energia trifásica garante melhor produtividade no campo. E o governo passou a subvencionar a energia trifásica com esse programa Energia Forte no Campo. A gente está lançando um 5º edital agora, serão 70 milhões de reais. A gente vai fazer uma forte expansão, mais uma vez, aí, de energia forte para o campo. É mais uma das ações que a gente está fazendo para os nossos produtores rurais aqui no Rio Grande. Governador Eduardo Leite.